Gente, aí ó, vamos ter que voltar, né, trabalhando de novo no papel, de reorganizar algumas desinformações. Hoje a gente viu, eu vi um post hoje, né, da União dos Estudantes, vou colocar na descrição aí do vídeo, sobre uma professora, acredito que ela esteja fazendo algum discurso de paraninfa ou de fechamento em alguma formatura da URGS. E aí ela está falando sobre políticas de cotas, de inclusão na universidade, e ela faz um comentário que diz assim, que a URGS ela é a 8ª melhor universidade federal do Brasil, apesar da política de cotas. Apesar de que 50% das vagas sejam destinadas a cotas. Como se fosse um grande problema, né? As cotas são um grande problema e apesar disso a gente ainda consegue ser a 8ª melhor. Dando uma ideia assim do, nossa, o que seríamos caso não houvesse essa política, né? É de uma desinformação, assim, absurda. A tonalidade do discurso dela não me parece ser algo racista na sua essência, me parece ser algo mais de louvor ao 8º lugar da URGS, né? Apesar disso, que ela vê como um apesar. Mas falta um pouco de informação nesse sentido, né? Porque, assim, para começar, que a política de cotas, ela não menospreza em nada, né? Não dificulta em nada o indicador de uma universidade ser a melhor ou não ser a melhor entre as outras, né? A gente está com essa política de cotas há algum tempo, mas em 2008 a gente tem aí uma pesquisa do IPEA que mostra que o desempenho do aluno cotista ele é similar ao desempenho do aluno não cotista. Então, assim, não é porque o cara entrou por cotas que o desempenho acadêmico dele é menor do que o cara que entrou de forma regular. Só para a gente poder fechar. Então, o desempenho não é impactado, né? Não há uma diminuição do desempenho por causa da cota. A gente tem uma outra pesquisa também, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que de 2016, se eu não estou enganado, que mostra que a evasão dos alunos cotistas ela fica em torno de 26%, enquanto a evasão do aluno não cotista ela foi de 37% no período entre 2003 e 2016, né? O que acontece? O aluno que não é cotista evade mais. O aluno que não é cotista desiste do curso, mais abandona o curso, mais vagas se perdem, né, nesse sentido, por um abandono de curso, por uma evasão, em comparação ao aluno cotista. Então, assim, o que poderia baixar aí o teu 8º lugar poderia ser uma questão de desempenho. O aluno está menor desempenho, as provas estão mais difíceis de serem corrigidas, conhecimentos mais pífios, o que não é o caso quando tu adota cotas. Uma outra questão é a questão de evasão. Não é o caso, né? Se a gente fosse fazer uma generalização do indicador, teríamos menos evasão se mais alunos fossem cotistas, né? Em comparação aos alunos não cotistas. E tem uma terceira questão, que é a questão do ENAD, né? Um indicador cru do ENAD, que mostra que não há diferenças, tá? No aluno que presta um ENAD, que ele é vindo de cotas, seja elas cotas diretas, né, nas universidades federais, ou ProUni, por exemplo, em comparação ao aluno que é regular na sua nota no ENAD. Então, assim, gente, 3 questões básicas, tá, que eu trago, baseados aí no que a Djamila Ribeiro vai trazer, mas a gente tem outros pesquisadores também analisando alunos cotistas, né, e seus impactos. E é de uma desinformação gigantesca dizer que, apesar das cotas, a gente tem um bom indicador. Por que não dizer que as cotas podem estar até ajudando nesse indicador, podem estar até ajudando tu a melhorar, a subir o teu indicador,
O aluno cotista, ele não é menor do que ninguém, o aluno cotista, ele não é menos do que ninguém. Isso é uma desinformação. Isso é uma desinformação, inclusive vinda com preconceito, seja esse preconceito social por uma questão econômica, racial, dependendo da cota que foi, que seja utilizada e qual é a temática, a tonalidade, a temática do discurso. Mas enfim, o que importa é a gente entender que não existe o apesar das cotas. Existe o que bom que nós temos as cotas, a importância que nós temos de ter as cotas, de não facilitar, mas sim de fazer aí uma discriminação positiva, de abrir espaços para que pessoas que não conseguiriam de alguma outra forma poder chegar e ocupar espaços que também são delas, tá? Então, o aluno cotista, ele não tira o espaço de um aluno que não é cotista. Muito pelo contrário, ele ocupa um espaço que é dele. E por inúmeras razões, que eu não vou me atentar aqui, senão esse vídeo vai ficar longo, esse aluno muitas vezes ele tem dificuldades e ele não consegue competir de igual para igual numa abertura, tá? Numa chegada, num vestibular, num Enem, numa prova. Então, combatendo aí qualquer tipo de preconceito na fala, né, de discriminação, nesse sentido negativo, nessa conotação pesada, apesar das cotas não, tá? Somos a melhor universidade, sejam a 8ª melhor universidade do Brasil, sejam a 7ª, sejam a 1ª. Mas não é apesar das cotas, tá? De repente as cotas podem estar te ajudando, ou de repente as cotas sejam até um fator neutro, mas não menospreza, tá? Não dificulta. Eu cheguei apesar disso, porque as cotas são um patrimônio que nós temos de reparação social. As cotas são uma conquista da universidade acadêmica, uma conquista histórica, e a gente não pode estar aceitando discursos que menosprezem essa conquista tão importante que são as cotas nas universidades, tá? Eu como professor, e como professor de administração, e como professor de história, mais ainda, eu não pude ficar calado diante desse absurdo aí que foi dito, certo? É isso, gente. Valeu!